Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler um pouquinho aí do que Deus vai estar falando para Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 6. Vamos lá, diz o seguinte: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Versículo 2: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. Irmãos, eu não sei você, mas aí eu já pararia, eu acho que eu saía correndo. Como é que a gente pode ver algo queimando e não se consumindo? Eu não sei qual é a experiência, mas quando nós vamos andando com esse Deus que é santo, e vamos sendo surpreendidos com Ele, nós vamos entendendo que a gente não precisa correr. Mas naquele momento algo estava acontecendo. Então vamos seguir. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse então Deus: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés. Algumas traduções trazem sandálias, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O lugar ali onde ele estava agora era um lugar santo. Disse mais: Eu sou o Deus, teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Até aí, amigo, até aí. Feche teus olhos por um segundo. Senhor, queremos engrandecer o Senhor mais uma vez agora com a nossa oração, porque tudo que cantamos aqui diz respeito ao Senhor. Tudo que cantamos aqui nos mostra quem o Senhor é. E tudo que cantamos, Deus, é o que está em nosso coração, Pai Santo, entregando ao Senhor essa adoração em forma de cântico. Obrigado pelos irmãos que o Senhor trouxe essa manhã aqui, como aqueles que tocaram seus instrumentos, usaram as suas vozes, aos que estão assentados agora, Senhor, meu Deus, para ouvir a Tua palavra. Deus, então, que o Senhor confirme realmente tudo isso, e que o Senhor possa falar sim através de mim, e tranquilizar o meu coração, Pai, porque o Senhor já tem mostrado o que o Senhor quer nesta manhã. Te agradeço em Cristo Jesus. Irmãos, tem um negócio que é muito gostoso na vida do homem e da mulher, que quando ele encontra Deus, né? Porque quando a gente tem um encontro com Deus, acontece algo na nossa vida que a gente não consegue entender muito bem, mas que nós também não conseguimos resistir, que é o Deus transformando as nossas vidas. Então todo o encontro que nós temos com Deus é o momento de Deus nos transformar. O encontro com Deus, ele é transformador. Então isso é algo maravilhoso que acontece nas nossas vidas. Aí eu vou citar alguns aqui. Exemplo: Abraão, ele teve o nome dele mudado, e a gente sabe que ele andou com Deus e foi chamado o pai da fé. Samuel, o Senhor o chama de noite enquanto ele estava dormindo. Ele tinha a opção de virar para o lado, continuar dormindo, mas ele ouviu o Senhor e ele se transforma então num grande profeta. Débora, Deus a chamou como a única juíza do seu povo naquele tempo ali. Olha que coisa legal. E Elias, Deus o encontra ali na caverna num momento que ele estava numa angústia tão grande, e Deus foi lá consolá-lo. Esse daqui é extraordinário demais. Isaías, ele vê Deus assentado no seu trono e tem então aquela visão extraordinária que foi cantada aqui. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isso é algo realmente extraordinário. Mas teve 3 caras, irmãos. Esses aí também, vou falar uma coisa, viu? Sadraque, Mesaque e Abednego. Os caras não negaram a Deus. Foram jogados naquela fornalha. E de repente, quando achavam que eles morreriam,
porque só os caras que foram ali jogar já morreram. Aparece o Deus Santo, junto com eles na fornalha. Imagina isso. Eu acho que eu sairia correndo novamente. Eu não sei. A Bíblia mostra algumas coisas que nós só conseguimos imaginar. E Paulo, para a gente encerrar aqui, Deus o encontrou no caminho de Damasco, transformou a vida daquele homem e ele se fez então com que ele fosse um grande homem de Deus. Feche o teu olho por um momento só. Sabe essa lista que eu falei? Acrescenta o teu nome. Começa a pensar com Deus, no encontro que você teve com Ele, e acrescenta o teu nome aí, e pensa a transformação que Deus trouxe para você. Por um segundo, feche teu olho, pensa um momentinho só. Talvez foram muitas coisas que aconteceram, mas o que vem à tua mente nesse momento? Deus te transformou num homem, para quê? De que forma? Deus te transformou numa mulher, para ir aonde? Eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu na sua vida. Porque se você quiser abrir o olho, tudo bem. Aqueles homens e as mulheres, então, a partir daquele encontro, tiveram sim essa mudança. Nós tivemos as nossas mudanças. Se vocês tivessem me conhecido antes do Senhor Jesus, e aqueles que jogam bola aqui tivessem vindo jogar bola contra mim, talvez você não sairia sem mancar do jogo, porque eu era um cara mau dentro do campo. Mas o Senhor Jesus me transformou, e depois eu já não machucava mais ninguém, mas eu comecei a ser visto pelo que eu jogava, não pelas pancadas que eu dava nos caras. Então Deus, Ele nos transforma. É o encontro dele que faz isso. E isso é algo maravilhoso nas nossas vidas. Então eu quero seguir aqui, dizendo que nós poderíamos estar falando muitas coisas nessa passagem, e já ouvimos também muitas coisas nessa passagem, e é importante que isso aconteça para nós, para que nós possamos continuar crescendo, para que nós possamos continuar nos fortalecendo. Então agora Moisés está lá diante de Deus naquele encontro, e aí nós olhamos e vemos o que aconteceu diante daquela árvore pegando fogo. E ele tem uma curiosidade, ao invés de fugir. E é legal em tudo isso, sabe por quê? Porque enquanto ele estava olhando e não vendo Deus, porque ele havia apenas o fogo, Deus já estava o vendo. Deus estava lá, só sacando Moisés e esperando que ele se aproximasse, porque ele sabia que isso ia acontecer. Imagino, às vezes eu quero imaginar Deus com aquele sorriso no rosto. Ele vai vir aqui, só um pouquinho ele vem. Se tivesse alguém olhando mais ali com ele, não sei se tinha, espera, ele está chegando, ele está curioso primeiro. Será que Moisés se agacha? Será que Moisés recua? Será que Moisés vira as costas para correr? Não vou correr não. Mas fato é que de alguma forma Moisés vai se aproximar, diz a palavra lá. Então, quando ele chega perto demais, o Senhor vai falar para ele: opa, até aí só, para por um momento, para por um momento. Então Moisés, ele ouve essa voz de Deus o chamando. Moisés, Moisés, diz aí, meu camarada. Será que Deus falaria com ele assim? Será que Deus seria tão Deus como muitas vezes a gente acredita que Ele é, porque não temos a intimidade com Ele? Moisés, Moisés. Talvez a voz de Deus, se fosse dessa forma, aí que o cara ia correr. Aí que ele ia correr. Mas eu acredito que Deus falou de forma a Moisés, que fez com que ele se acalmasse de tal maneira, que aí, irmãos, é o que aconteceu comigo hoje. Eu estava num desespero só. Então quando Deus, Ele nos encontra, e Ele vem falar conosco, Ele acalma um coração aflito. Quando Deus, Ele nos encontra, Ele acalma uma mente que está confusa. Porque Deus tem esse poder, porque Deus pode fazer isso, é só Ele que consegue. Em um ato apenas, em um encontro, em uma palavra.
E muitas vezes acontece aqui dentro, porque ele está aqui dentro, o lugar é santo, então ele pede para alguém, vai lá e fala com aquele. E você vai. E você então, recebendo aquilo, que Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Nossa, como o Senhor é. E nós glorificamos a Ele. Então agora está acontecendo algo lá. Deus está falando então com Moisés, não é? Dizendo que ele deveria fazer naquele momento na presença de Deus. Moisés, é o seguinte, cara. Você não veio aqui à toa. Eu não te trouxe aqui você apenas para olhar o fogo. Eu não te trouxe você aqui apenas para estar na minha presença. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, alguma coisa vai acontecer conosco. Alguma coisa vai acontecer. Quando você vem aqui pela manhã, ouve tudo isso, se entrega a Ele, alguma coisa já começa a acontecer no seu coração. Você levanta a sua mão sem que ninguém pede. Você ajoelha sem que ninguém pede. Você chora sem que ninguém fala nada para você de notícia ruim, né? Você está passando por alguma coisa nova agora ali. E Deus é tão incrível, que era como se Ele estivesse dizendo para Moisés o seguinte: olha só, Moisés, está tudo legal, está tudo bom. Você chegou até aqui, consegui te atrair, você viu o fogo, ficou impressionado. Mas agora, para você entrar aqui nesse lugar, se você quer estar na minha presença, você precisa tirar os seus sapatos. Você precisa tirar as suas sandálias. Você precisa agora se preparar para isso. Não dá para você estar aqui de qualquer maneira, sabe por quê? Porque eu sou santo, diz o Senhor, não é isso? Porque Ele é santo. Então o lugar onde Ele está é um lugar santo. Então Moisés, tire agora as suas sandálias. Então Deus estava ali, como nós lemos aqui, revelando. Ele estava revelando, na verdade Ele estava manifestando ali a sua glória a Moisés. Então, irmãos, eu vou repetir. Porque quando o Senhor colocou isso em meu coração, foi num momento de adoração como esse. Revelações que nós já conhecemos, revelações que nós já vimos, já lemos, já estudamos. Mas quando Ele coloca isso no teu coração, é algo diferente. E o Senhor colocou isso no meu coração outro dia atrás, que a presença de Deus torna o lugar santo. E ali Ele nos encontra. E sabe por que Ele nos encontra? Porque Ele nos ama. E agora tem um negócio acontecendo lá. Então, além dessa santidade de Deus, Ele exige também que nós sejamos santos. Mas Ele não vai pedir para nós tirarmos os sapatos, irmãos. Não é essa a questão aqui. Não é isso nesse momento. Mas sim, é preparar o coração. É ter um coração preparado. É ter as intenções preparadas. É ter uma devoção diante dEle. E é ter um caráter. É isso que Deus espera de nós quando nós entramos na sua presença. Santos sereis, Levítico 19:12. Porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Eu sou santo. Então está aí. Não é à toa. Não é à toa. O Senhor é santo. Então o desejo dele para conosco, quando Ele nos encontra e nos transforma, é que nós sejamos santos. É que nós sejamos a intenção, o coração, a devoção. Tudo isso que ela seja de forma santa nas nossas vidas. Então a gente vai entendendo algumas coisas, né? Porque naquele encontro então, que Deus tem com Moisés, Ele está o chamando e o separando para libertar o povo. E nós sabemos disso, nós conhecemos bem essa história. Nós já vimos muito sobre isso. Você lê a Bíblia toda, de repente você vai ver Êxodo, você vai passar por ela. Você vai ter uma aula com o pastor Paulo, você vai aprender sobre isso. Então nós já conhecemos essa passagem. É só para nós relembrarmos algo sobre isso. Então, agora eu quero ir caminhando para que eu possa falar realmente o que o Senhor colocou em meu coração. Sair dessa introdução toda, porque está acontecendo um negócio ali agora entre Deus e Moisés. Tem uma negociação ali rolando, porque Deus está apresentando para Moisés
nesse encontro um plano que ele tem. Se nós seguirmos lá a palavra, nós vamos ver ali o que Deus tem para fazer. Então depois, se você quiser ver na tua casa, você vai lá e vê. Fato é que Deus escolhe Moisés então, para que esse plano possa ser colocado em prática. Mas para isso algumas coisas teriam que acontecer. E nós hoje, que temos vivido no Senhor e caminhado com Ele, nós aprendemos dele na Bíblia o tempo todo. Então nós vamos entendendo e nós vamos crendo que a presença dele aqui conosco faz toda a diferença, não é? Então eu espero que você esteja desfrutando da presença do papai. Que você esteja aí nesse momento, abrindo um sorriso, como eu vi alguns agora, porque o Senhor está aqui presente. E Ele está te recebendo em amor. E isso é coisa maravilhosa nas nossas vidas. Então, irmãos, agora nós vamos seguindo aqui nesse plano de Deus. Mas eu não quero falar, então, sobre a santidade que nós falamos no começo. Mas eu quero falar de atitudes diante de Deus Santo nesse momento. Aí nós vamos entender o que nós cantamos aqui hoje. Está escrito aqui. A primeira coisa que eu quero falar é que nós precisamos reconhecer que Ele é o Deus Santo. Irmãos, obrigado por terem cantado isso. Eu estava lá, cada hora que eles falavam algo que está aqui, eu chorava. Estava em lágrimas ali com o Senhor. E como isso é gostoso. Reconhecer que Ele é santo. Então, com a conversa com Moisés, como é? Moisés é o seguinte, tira a sandália dos pés. Eu preciso que você tire a sandália dos seus pés. Nós vamos entender algo sobre isso também. Então, essa conversa revela como o Deus de Isaac, Abraão e Jacó queria estar ali se revelando a Moisés. E a atitude de Moisés em tirar as sandálias era esse reconhecimento de quem é Deus. É o reconhecimento de quem é Deus. Porque quando ele concorda em tirar a sandália, ele estava declarando que Deus estava reivindicando algo na vida dele. Deus estava dando a ele uma ordenança. Então quando nós reconhecemos que Deus tem uma ordenança nas nossas vidas, Ele está reivindicando algo e nós entregamos a Ele, é bênção. É bênção. Nós vamos ver isso. Mas se nós recusarmos, irmãos, não sei se a gente deve correr. Ou se a gente continua em oração. Alguma coisa a gente tem que fazer. Mas agora então, Moisés, ele obedece a Deus. E ele tira as suas sandálias. Tirou o seu sapato. Tem algo interessante ali, né? E a gente vai ver algo sobre isso. Tem um significado essas sandálias. E nós vamos entender. A sandália naquele tempo, ele era um símbolo de status. E era um símbolo também de uma cultura muito importante. Então a gente vai buscando ali, por favor, pastor, se eu me enganar, liberdade para me corrigir. Havia gente que não tinha calçado, ficava descalço, gente. Havia quem tinha sandálias e elas preparadas ali, havia os que tinham aquelas sandálias que você olha, nossa, que sandália chique. Imagina você olhando para o pé da pessoa, uau, aonde você comprou essa sandália? Tinha tudo isso, porque tinha o status, sempre teve, não é? Então, a gente sabe que Moisés ele foi criado no Egito, então imagina, ele foi criado no Egito, ele havia sido preparado para ser um líder, então eu acredito que Moisés andava com a sandalinha da hora, tinha uma marcazinha ali, né? Tem um filminho aí que passa, o cara desculpa, vou fugir só um pouco, mas eu não posso perder a piada. Ele é um cavaleiro e luta lá no cavalo com aquelas lanças. Então, ele precisa de uma armadura. E a armadura na época era um peso só, que o cara subia no cavalo com 3 ajudando ele. Até que veio uma moça trabalhar junto e ela era ferreira. Ela faz uma armadura, talvez alguém tenha visto, não pesa nada. Que quando os caras veem aquilo, dão risada até. Você tá maluco, rapaz, isso aí vai destruir o cavaleiro, vai jogar ele lá longe. E ela talha uma marcazinha naquilo. Imagina qual marca é, faz um arquinho assim, ó. Um filmão lá antigo. Então as sandálias talvez, não sei, irmãos, estou aqui tentando só imaginar a situação. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Atos 2:22. E era poderoso em suas palavras. Acha que um cara desse
Ia estar com uma sandalinha fuleira? Eu acho que não. Eu acho que ele tinha uma baita de uma sandália. Mas Moisés, como a gente falou aqui, ele obedece. E ele tira, não importa. Só que era um outro momento, hein? Agora era um outro momento. Então Moisés, há algo muito interessante. Porque Moisés, deixa eu me voltar aqui. Moisés, ele era um hebreu. A gente conhece a história dele. Ele não era um egípcio. Moisés era um hebreu. Então, havia uma cultura ali também, né? E nessa cultura, entendia-se que quando um súdito estava na presença de uma divindade, ele era preciso ficar descalço, porque o terreno, olha aí, ó só, o terreno ele se tornava santo, aquele lugar se tornava santo. Então, há algo também cultural aí em tudo isso. Só que agora, irmãos, aí que vem uma coisa gostosa, né? Eu não creio que o Senhor estava falando aquela palavra para Moisés, porque em comparação com essa cultura dos egípcios, eu creio que Deus estava falando para Moisés nesse sentido agora, com a sua ordenança a Moisés que ele tirasse as sandálias, para que ele reconhecesse Deus naquele lugar. Porque Moisés, como hebreu, ele cumpriria aquilo que Deus faria, que Deus o chamou, como alguém que poderia cumprir exatamente como ele queria. E aí a situação é legal porque aquele Moisés, daquela sandalinha da hora, não existia mais. Agora, o Moisés que está encontrando ali com Deus, é o Moisés que pastoreava no deserto. A sandália dele, no mínimo, estava toda empoeirada, suja. Talvez saindo lá. Sabe que você dá aquele trupicão e arrebenta a sandália? A mulher às vezes passa por isso, né? Ai, arrebentou minha sandália. Moisés devia estar agora com uma sandalinha dessa, irmãos. Uma dessa. Sabe aquela que, quando a gente era pequeno, estourava, a gente colocava um preguinho embaixo? Quem nunca, né? Estou vendo um monte de gente balançar a cabeça. Agora é isso que está rolando. Moisés, ele está lá agora nessa situação. Agora ele está nessa situação lá. Então ele reconhece que Deus está lá. Então, porque para os hebreus tem algumas coisas sobre a sandália. Era um sinal de proteção e dignidade. Olha só. A sandália que Deus mandou ele tirar era proteção e dignidade na vida de um hebreu. Veja a profundidade desse encontro que Deus tem com Moisés. E veja, olha para você, quando você pôs o seu nome naquela lista, a profundidade do encontro que Deus teve com você. Olha para isso. Essas mudanças e essas transformações. Então Moisés precisaria agora deixar algo, irmãos, que era habitual e obedecer a Deus. É isso que Deus quer das nossas vidas muitas vezes. Deixar o que é habitual para obedecê-lo. E nós vamos brigar, lutar, fazer de tudo. Mas se não for assim, fica difícil estar no lugar santo com Ele. Fica difícil. Porque nós precisamos disso. Então, às vezes, isso acontece. É renúncia. É abrir mão. Não tem o que fazer. Agora Moisés está passando por isso lá. Agora Moisés está vivendo isso. Mas tem algo também que é muito interessante, para tirar as sandálias, também tinha a ver com o resgate, olha só que coisa. Tinha a ver com o resgate. Tirar as sandálias, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Sabe para quê? Para que a transferência de uma propriedade ela fosse válida num negócio. Agora a pessoa que tirava a sandália, ela dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Gente, você fechou um negócio, imagina o cara te dando um sapato. Para oficializar aquilo. Isso aí eu não quero não. Então eu vou te pegar mais dinheiro. Vai usar o sapato?
São coisas que a gente não sabe. O que nós precisamos entender são esses mistérios que Deus vai nos revelando através dos encontros que nós temos com Ele. No capítulo 4 de Ruth vai nos mostrar algo assim. Quando Boaz, ele vai tratar da remissão de Ruth, lá no versículo 7, ele tira o sapato e entrega para o outro que era da família, mas que não queria a remissão. Ele não queria ter nada com Ruth, eu não quero essa mulher. Cara, então beleza, vamos fazer um negócio aqui, tá fechado, tá beleza, estamos de acordo, leva os meus sapatos para você. Leva os meus sapatos para você. Tirar a sandália também é um ato que testemunhava um resgate, que tinha sido aprovado. Irmãos, olha para onde nós estamos caminhando. E Moisés, então, ao tirar sua sandália, ele estava renunciando a essas coisas que eu falei. A proteção, a dignidade, como também ele estava testemunhando uma remissão. Porque se nós lemos, nós vamos ver esse plano de Deus. E vamos entendendo tudo isso. Que Deus tratava ali aos hebreus, né, através desse plano. Porque Deus iria libertar o seu povo. E Deus iria remir então aquele povo lá do Egito. E Moisés agora estava lá participando de tudo aquilo. Então Moisés ele reconhece aquele que falava com ele. O grande eu sou, o Deus de Israel. Então ali estava sendo revelado. Ali estava sendo revelado o plano de libertação do seu povo a Moisés. Irmão, mas eu não tive como não pensar. Eu não tive como não chegar até nós, ao nosso tempo, do plano de Deus, ao enviar Jesus para nos libertar e para nos remir do pecado. Porque quando Ele nos encontrou, nós reconhecemos quem Ele é. Não tem jeito, você não consegue resistir tudo isso, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, Colossenses 1,13, e nos transportou para o reino do Filho amado, seu Filho amado em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Cristo nos redimiu da maldição da lei, Gálatas 3, quando se tornou maldição em nosso lugar. Nele temos a redenção, Efésios, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Então, reconhecer e renunciar nossa própria vida, para andar na vontade de Deus, pensa, é saber que agora a nossa proteção é Ele. Não é mais aquilo que nós temos como habitual, como natural. Não é nisso mais que nós temos que confiar. Elas vão nos ajudar. Deus nos abençoa com essas coisas. Mas a nossa proteção está nele. A nossa dignidade é nele. Na presença de Deus diante do lugar santo, nós precisamos reconhecer a sua majestade. Amém? Deixa eu só ver a hora aqui para eu não me estender. A segunda coisa, irmãos, nós vamos falar sobre a humildade diante do Deus Santo. Agora Moisés está descalço. Havia algo sobre isso também. Essa ausência, ou essa remoção das sandálias, olha só, era um sinal de humilhação também. Era um sinal de humilhação. Era reconhecer um estado de impureza. Agora Moisés reconhece tudo isso, descalço diante do Senhor. E a Bíblia vai mostrar que o fato dele ficar descalço, estar pisando diretamente no chão, indicava esse gesto, então, de humilhação e dessa dependência de Deus. Quando a gente lê Josué, capítulo 5, nós vamos ver que ele teve a mesma atitude de Moisés. A mesma atitude de Moisés. Por que será? Por que será que ele teve a mesma atitude de Moisés? Nós sabemos. Porque quando o anjo do Senhor aparece a ele, a primeira coisa que ele faz, ele tira as sandálias. Eu acho que ali, ele tirou rapidinho a sandália. Eu acho que ele já sabia, Moisés já tinha contado para ele. Ele andava assim com Moisés. Não quis nem saber. Sabe quando você não desamarra? Tira por aqui. De repente ele conseguiu fazer dessa forma. Então, irmãos, Josué fazendo isso, ele estava ali, mais uma vez, nessa humildade, reconhecendo o lugar
que era santo e essa soberania de Deus. Isso era tradição, hein? Além dessa humildade, era um símbolo de lamentação. Olha quantas coisas. A ligação dos pés à terra também era vista como um sinal de reverência e adoração. Imagina nós todos aqui descalços, reverenciando e adorando a Deus. Talvez se nós falássemos isso aqui para você, você não concordo, não aceito, não vou fazer. Mas nós estamos vivendo num outro tempo. Nós estamos vivendo num outro tempo que os ensinamentos do Senhor são diferentes para nós. Mas a humildade não. A humilhação diante dele, não. Ela se torna a mesma e ela é assim o tempo todo. Humilhai-vos na presença do Senhor. Tiago 4, 10. E ele vos exaltará. Então, quando a gente tem um momento de humilhação diante do Senhor, na sinceridade do nosso coração, na santidade diante dele, como nós falamos, ele vai nos exaltar. Qual é a dúvida? Eu creio que todos nós já passamos por isso. Hoje nós não precisamos tirar os nossos sapatos. Humilhai-vos, pois, 1 Pedro 5, 6. Debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Então ele está falando aí para nós a mesma coisa. Então a Bíblia nos mostra que Moisés, ele foi exaltado. Ele foi exaltado por Deus. E eu vejo, sabe por quê? Porque quando a gente segue leitura em Êxodo, ainda nesse tema, em Moisés, Deus o chama de amigo. Deus o chama de amigo. Meu Pai do céu. Deus chamando o cara de amigo. O Senhor falava com Moisés face a face. Êxodo 33, 11. Como fala, com quem fala, com um amigo. Tudo começou lá naquele primeiro encontro, quando Deus estava falando com ele. E o tempo todo nós vamos vendo que Deus vai falando com Moisés. Porque agora Moisés está cumprindo com o plano que ele precisava. Então, algo acontece de forma maravilhosa, irmãos. E nós vamos ver na terceira parte. Que quando nós reconhecemos a soberania de Deus e o reverenciamos, com esse coração humilde, Deus ele não despreza, Deus ele nos honra. Amém? Que isso seja bem vivo nas nossas vidas, que nós possamos ter isso o tempo todo conosco. Terceira coisa para nós ir terminando. É o temor ao Deus Santo. Lá no versículo 6, Moisés cobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Ele queria ver o que estava acontecendo. Mas quando aquela voz falou com ele, ele temeu, cobriu os teus olhos, não queria ver mais nada. Agora ele não quer ver mais nada. No original em hebraico, o temer tem a ver com respeito, tem a ver com reverência, tem a ver com submissão. Então, quando nós tememos a Deus, está aí nas nossas vidas. É o respeito por Ele, é a reverência por Ele e é a submissão. E aí, irmãos, eu viajo nessas coisas assim. Eu não consigo ficar sem imaginar as coisas, sem pensar as coisas, como elas poderiam ter acontecido. Eu fiquei imaginando ali esse temor de Moisés, levando ele a cumprir a vontade de Deus, e acreditando que em toda aquela caminhada, porque a vida de Moisés não foi fácil, ela não foi fácil. Talvez nos seus primeiros anos no Egito, ela foi uma maravilha. Talvez, será que ele era um playboyzinho? A gente não sabe. Será que ele tinha uma motoquinha elétrica? Que está em moda hoje em dia, todo mundo tem. A gente não sabe. Irmãos, a vida dele não foi fácil. Mas, eu acredito que o que levou a cumprir a vontade de Deus nessa caminhada foi cada experiência incrível que ele teve no poder de Deus. Porque quando Deus vai cumprindo com a sua palavra, e no decorrer do tempo, Ele vai
ele vai manifestando o seu poder. E Moisés está ali com ele, como um amigo, face a face, ouvindo tudo, sendo o cara que está levando aquilo tudo lá. Mas ele está sofrendo, ele está passando por tantas coisas, tem um povo que ele está guiando. Por tudo que ele já tinha passado. E em meio a tudo isso, eu creio que isso foi criando nele um coração. Foi criando nele um coração e um desejo incontrolável de um novo encontro com Deus. Mas agora, não para ouvir apenas, mas para ver. Agora eu acredito que Moisés, com tantas coisas vividas, ele queria agora ver o Senhor, não apenas ouvir a sua voz. Eu acho que o coração dele, eu preciso ver esse Deus, não nos seus grandes feitos, mas como Ele é. Já que Ele fala comigo face a face, como Ele é, eu quero identificá-lo. Irmãos, quantas vezes você quis ver Deus, você orou para Ele e clamou, Senhor, deixa eu te ver, eu quero ver a tua face. Eu preciso muito nesse lugar santo. Eu preciso que o Senhor fale, mas me mostra. Oh Deus. Quando a gente segue a leitura, a gente vai ver então que Moisés está lá guiando o povo. Você sabe disso, eu estou chegando ao final, para a terra prometida. Mas o capítulo 33, ele é maravilhoso. Tem muita coisa acontecendo lá. Tem muita coisa acontecendo no capítulo 33. E algo extraordinário acontece quando Moisés, ele questiona, porque Deus não queria acompanhar o povo. Só para a gente relembrar rapidinho, no 32, se não me falha a memória, quando Moisés desce do monte, o povo tinha feito um bezerro de ouro. E agora, o negócio ficou difícil para o lado deles. E Moisés, então, depois de tudo ali que vai acontecendo, ele vai interceder pelo povo diante de Deus. É claro que ele vai interceder. Ele conhecia o Deus Santo, que ele encontrava, que falava com ele como um amigo, ele conhecia. Então ele vai lá para isso, irmãos. E algo extraordinário acontece então, e eu vou ler para os irmãos, se você quiser ler, tiver com a sua Bíblia aberta, eu acho que seria muito legal. Abre aí no capítulo 33 de Êxodo, no versículo 17, nós vamos chegando ao final. Versículo 17, tá? 33, 17. Eu vou ler aqui, desculpa, vou ler aqui na minha Bíblia. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você. Acho que é isso mesmo? Amém. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. Amém. Peço que me mostre a tua glória. E Deus responde: diante de você farei passar toda a minha bondade. Olha que coisa maravilhosa. Toda a minha bondade vai passar diante de você. Como é que ele ia identificar isso? Eu não sei. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Lembra, irmãos, Moisés, o Deus está falando com aquele que era um amigo dele. Que ele tratava como um amigo. Mostrava isso. Vou seguir. 20. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver. E continuará vivo. O cara quis tanto ver Deus. E Deus fala para ele: cara, se você me ver, você não vai ficar vivo. Eu acho que é por isso que Josué tirou a sandália rapidinho lá, porque Moisés já tinha falado tudo para ele. Se o anjo aparecer, tira logo a sandália. E cuidado em pedir para ver Deus, porque senão você pode morrer. O poder era tão grande. E prosseguiu o Senhor:
Há aqui um lugar perto de mim onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e abrirei a minha mão com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Irmão, isso é lindo. Isso é lindo. Eu chorava quando eu estava escrevendo isso. Isso é algo lindo, a presença de Deus. Isso é coisa maravilhosa nas nossas vidas. Talvez nem em sonhos Moisés podia imaginar algo tão grandioso assim. E aí quando eu iniciei a escrever tudo isso, eu peguei a Bíblia da Milena. A gente estava na casa da tia. E nesse versículo eu quero citar o que ela escreveu lá. Ela disse o seguinte: Moisés era motivado por amor a Deus e por desejar conhecê-lo, não para benefício próprio, mas para cumprir o que Deus o chamou. É por amor que nós estamos cumprindo com o que o Senhor tem colocado em nosso coração. Mas é porque Ele nos amou primeiro. É porque Ele nos amou primeiro. E é porque Ele coloca esse amor em nosso coração, derramado pelo Espírito que em nós habita. Porque se não for assim, irmãos, se Ele mandar a gente fazer alguma coisa que é habitual na nossa vida e nós não queremos fazer, nós não vamos fazer, porque quando a gente obedece por amor, não é por medo. Não é por medo, é porque nós amamos. Por isso nós obedecemos. Então, quando reconhecemos quem Deus é, o reverenciamos, quando nos colocamos humildes diante dEle, quando tememos, seremos amados por Ele e veremos a sua glória em nossas vidas. Mas olha que coisa gostosa, Deus nunca foi visto por ninguém. Que isso, Kleber? João 1,8. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse se fez conhecer. Que coisa tremenda, Jesus é a revelação do único Deus. Que nos leva a conhecer, né, essa intimidade quando nós tememos a Ele.